Qual tem sido o seu diálogo interno? O tom da voz, os elogios ou as críticas? Essa manhã eu fui lembrada de uma frase que diz, uma frase bíblica, um mandamento: amai os outros como a si mesmas, a si mesmos. E no nosso cotidiano é muito comum a gente ouvir o tom da voz do outro, o que o outro falou, e muitas vezes reagir como se estivéssemos sendo atacados, criticados, atingidos. Sejam bem-vindos ao Despertar com Thalia Danda, e eu quero te convidar a observar isso. Por que o tom de voz do outro machuca tanto? Aonde ele chega, que encontra a sua própria voz? Aonde a voz do outro chega, que encontra a sua própria voz? Muitas vezes é desconfortável ouvir o outro, porque encontra a voz interna que você não quer ouvir. Nós temos claramente uma intuição. A voz de Deus em nós. Ela é sutil, ela é breve, ela é um conselho, ela é um direcionamento, como uma brisa. E é fácil ignorar ela. Mas com coincidências que acontecem, deucidências, a gente percebe que de fato era ela que estava sendo nos guiada. Ela é leve, ela é clara. Já a voz da nossa mente, ela muitas vezes é crítica. Ela pode ser agressiva, julgadora. É importante que nós aprendamos a silenciar e a nos amar. E o primeiro passo é não julgar a nós mesmos. Porque é amar aos outros como a nós mesmos. E muitas vezes o vazio que você sente de amor, a sensação de carência, não vem de uma verdadeira falta de amor. O universo, a terra, Deus é abundante em todos os sentidos. E não há falta de nada além da ilusão da separação, além de uma falta e desconexão de nós mesmos. E essa falta de nós mesmos, esse lugar de desconexão de quem somos, nos impede de sentir o amor do outro e nos ilude num véu de entender que uma voz semelhante àquela que eu sempre ouvi pode ser amor. Se eu sempre ouvi, se eu sempre falei comigo, se eu aprendi que era assim, se meu diálogo interno não é de valor, como eu posso decodificar que amor é valor? Como eu posso aceitar um elogio se nem eu sei me elogiar? Como é o seu diálogo interno? Qual o seu tom de voz? Quantos elogios você dá? Como você quer ser amada? Como você agiria com uma criança, com um filho seu? Será que não é a hora de você falar com esse mesmo tom e sendo um pouco mais gentil, sem falar que você já deveria saber, ou que você deveria fazer, ou que você fez errado de novo? Tem tantos fatores que não faz sentido
você se julgar apenas por um. Silencia. A sua presença é seu maior poder. A contemplação da vida, mas também a alegria por ela. E o que você está vivendo hoje é uma janela. Tem o filme Uma Dobra no Tempo e eu amo o trecho em que eles falam a dor da rachadura. Ela é a fenda para que haja luz. Tudo o que está acontecendo te molda para que você seja quem você é e experiencia. Todo objetivo tem que ter uma identidade. Todo o objetivo tem que ter uma identidade. Então, qual é o teu objetivo? Os sonhos são o que nos movem, os sonhos são o que nos tornam viva, os sonhos são a janela que nos fazem enxergar a identidade que queremos expressar. Você pode expressar tudo, e tudo que você quer expressar, sendo no seu eu divino, nunca vai parar em você. Porque tudo que você quer para você impacta tantas outras pessoas. Quando você quer aumentar seu faturamento, quantas pessoas você vai transformar? Com o seu trabalho, com o seu conhecimento, com aquilo que você carrega. Se você quer ter um relacionamento, quanto amor, quanta vida, quantas coisas, quantos padrões curados e restaurados na sua família, naqueles que virão e para o que virá a seguir. Sua saúde, o quanto que você vai trazer entendimento, talvez algo que você curou em você e você vai compartilhar e curar outras pessoas, ou inspirar outras pessoas, ou simplesmente você vai estar muito mais disposta para viver a vida e isso muda tudo. Olá, Fábio. Então, todo o objetivo, ele carrega uma identidade. E quando você entende a identidade do seu objetivo, você tem clareza para torná-lo ele parte da sua vida. E não mais aquele efeito de você alcança ele e você perde. Você tem o resultado e você não mantém. Porque não é sobre fazer, é sobre ser. A ação, ela é inevitável. Ela precisa, porque a ação é a matéria, a ação é a consolidação, a ação é o primeiro movimento. Ação. Você não precisa que tudo esteja pronto para que você faça. Você precisa dar o primeiro passo. Vou dar um exemplo muito simples. Meus pais querem fazer uma reforma. E daí eu comentei, eu fiz o projeto, eu sou metida designer, essa é a verdade. E daí eu fiz o projeto, eu fiz a ideia, e daí eu disse assim, ó, precisa destruir tal parede. E meu pai falou, mas destruir a parede precisa estar com as outras coisas prontas e com, enfim, muitos outros aspectos já preparados. Eu falei, não. A parede precisa ser destruída para que mostre para todos que aquilo já deu início. Quando você vê uma parede destruída no meio da sala, unindo dois espaços, você vai ficar agoniado e você não vai querer ficar naquele espaço, porque você já entendeu que a mudança começou. E se a mudança começou e a parede foi destruída, não tem mais para onde voltar. A ponte foi queimada. Então eu preciso continuar avançando nessa obra até que ela finalize. Alguns se acomodam na obra pela metade. Mas quando você dá o primeiro passo, um passo claro, incisivo, você não vai querer ficar no meio do caos. Você vai querer agir. No caso da parede, não tem como. É mais difícil construir uma parede toda nova do que fazer o resto da obra. Qual é a parede que você precisa destruir hoje? Para que você entenda que você já começou. Se alegra.
bota uma música, se alegra. Silencia. De noite, silencia. Respira, seus pensamentos vão vir, isso é muito normal. Se você precisar de auxílio, faz uma meditação guiada, mas tenta conhecer o estado de estar presente com você. Quem é você quando ninguém tá vendo? Como você se comporta quando ninguém está com você? Qual é o ganho de estar na sua presença? Às vezes você pode ter vários ganhos com outras pessoas. Se você estiver saindo com outra pessoa, talvez você ganhe alguma coisa. Se você estiver com outra pessoa, você vai ter alguém para se distrair. Se você sempre tem algum ganho. E por isso que nós sempre estamos com outras pessoas. E nós somos pessoas sociáveis. Isso é normal do ser humano. Mas quem é você? O que você fala? Será que você fica entediada porque você não tem assunto com você mesma? Você não sabe estar na sua presença? Você não sabe o que você gosta? Como é que a gente começa a amar uma pessoa quando a gente admira, quando a gente quer agradar, quando a gente quer estar na presença? Eu não sei vocês, mas pra mim um relacionamento gostoso é também estar em silêncio na presença com a pessoa. E você consegue ficar em silêncio com a sua própria presença? Você consegue fazer algo que não dê um resultado imediato sem se julgar e entender que é um processo? Eu não sei vocês, mas o meu nível de autocrítica era extremamente alto. De eu fazer uma receita pela primeira vez, acertar 80%, 90% e criticar os 10% de errado. De que eu não fiz bem feito. De que eu poderia ter feito melhor e me sentir culpada. Então, observar esses padrões de como nós agimos com nós mesmos é importante. Silencia, observa as tuas conversas com você mesma. O silêncio é um grande poder que você carrega. Observe isso e tenha uma excelente sexta-feira.